Saudações, galera, beleza? Para dar então continuidade aos conteúdos de sociologia, a gente avança hoje com os temas: o cientificismo em questão, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e o neocolonialismo e o nascimento da antropologia. Beleza? Eu separei tópicos para nortear nossas falas e nossas reflexões a partir do conteúdo do livro, porque fica mais fácil para vocês estudarem, para vocês pensarem de forma organizada. Então vamos adiante. A ciência como forma privilegiada de conhecimento. Como vocês bem sabem, final da Idade Média, início da modernidade, foi um divisor de águas, não apenas para a civilização europeia, mas para todas as outras civilizações que de certa forma mantiveram contato com a Europa ou foram frutos de seus processos de expansão, como é o nosso caso, que fomos colônia da Europa. Então, ali, no fim da Idade Média, início da Idade Moderna, passou a se pensar de uma outra forma. Num primeiro momento, com o renascimento cultural, com as novas possibilidades que o renascimento cultural trouxe. Na medida em que esse renascimento cultural avança, que estabelece, que propõe novas formas de se pensar a realidade, passa-se também a surgir outras mudanças, como, por exemplo, o nascimento das primeiras propostas que vão dar origem ao que a gente chama hoje de método científico. Ou seja, começa a surgir ali os elementos que vão proporcionar a construção de um método seguro para a investigação, para a construção do conhecimento. É fruto também desse contexto de transformação, só que um pouco mais tardio, ali no final do século XVII, início do século XVIII, o surgimento do chamado movimento iluminista. E esse movimento iluminista, bem como o Renascimento, bem como a chamada Revolução Científica, vão alterar de forma incontestável a maneira como nós nos relacionamos com o conhecimento. E aí o conhecimento científico passa a assumir um lugar privilegiado dentro das discussões. Passa inclusive a ser considerado em alguns momentos o único conhecimento seguro admissível. É dentro do contexto, por exemplo, do iluminismo, que a ideia de progresso se associa, se vincula à ideia de conhecimento. E aí, investir em ciência, investir em conhecimento passa a ser pensado como uma possibilidade de investir em progresso. E aí, óbvio, a gente não pode descartar de maneira nenhuma os contextos que fortaleceram essa forma de pensar. Bom, dentro dessa lógica, a Revolução Industrial do século XVIII na Inglaterra representou o auge da expansão burguesa. Aqui eu preciso também recuar um pouco. Vocês bem sabem que a burguesia nasce nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna. E ela nasce como uma classe de comerciantes que começam, óbvio, a enriquecer, a ganhar dinheiro, mas sem poder político. O poder político estava recluso, estava reservado à nobreza e, de certa forma, ao clero. E aí, ela vai a passos lentos, que é o que a gente vai ver no decorrer dessa aula, construindo o seu espaço, primeiro de fortalecimento econômico, até chegar à ideia de uma consolidação do poder político. Lembrando que nessa lógica, nesse contexto histórico, essa concepção de cientificismo que eu toco aqui como um tópico, ela é a ideia de que a ciência é uma verdade segura.
O conhecimento científico, por ser verificável através do método científico, é uma verdade que oferece garantias. E aí eu paro aqui com a seguinte pergunta: até que ponto a ciência se mantém ética? Por que eu trago essa pergunta para vocês? Porque quando a gente pensa, deixa eu consertar essa cadeira, quando a gente pensa no pensamento científico, no conhecimento científico, é natural que a gente perceba o interesse lá do surgimento do conhecimento científico como uma forma de tornar a vida humana mais fácil, mais tranquila. E de certa forma, o conhecimento científico fez isso. Mas esse conhecimento científico que nasceu com essa proposta, ele também vai construir algumas das maiores tragédias da humanidade. A criação da bomba atômica, o desenvolvimento de inúmeras tecnologias de destruição em massa. Então esse questionamento é extremamente legítimo porque nos coloca diante da seguinte questão: ela se mantém ética? Algumas pessoas defenderão que não, outras defenderão que sim. Mas são debates que agora não nos cabem. Agora eu desejo exclusivamente a reflexão por parte de vocês. E aí eu avanço em direção a quê? Avanço em direção às revoluções do século XVIII e XIX e o surgimento da sociologia como fruto dessas revoluções. Bom, a concretização do pensamento científico e tecnológico próprio do impulso renascentista. Como eu disse antes, todas aquelas transformações iniciadas ali na modernidade, com o movimento renascentista, com o renascimento das cidades, era chamado renascimento urbano, com o chamado renascimento comercial e depois com o renascimento cultural, que vai dar origem ao termo renascimento, nós temos a transformação da forma de pensar e a valorização não apenas da figura humana, como passa-se a se enxergar nesse indivíduo humano a potencialidade para transformar a realidade. Dentro dessa lógica, há um crescimento do capitalismo dentro do sistema absolutista, nas práticas mercantilistas. Aqui faltou um acento em práticas. O intervencionismo estatal tornou-se um entrave para a expansão. Olha que situação interessante. Como é que se dá o nascimento do absolutismo? E aí a gente precisa dar mais um passo atrás. Lembrem-se que a gente viveu, a gente não, mas é uma forma de dizer. Nós tivemos na Europa feudal um modelo social, político e econômico fragmentado. Um poder que estava fragmentado em diversos feudos, porque cada senhor feudal tinha capacidade de se organizar como quisesse. Paralelo a isso, começava a surgir uma classe de comerciantes, que a gente vai chamar de burguesia, que precisava comercializar, só que os feudos, em sua grande maioria, eram autossuficientes. Então, os senhores feudais cobravam as taxas que quisessem para permitir que alguns indivíduos comercializassem lá. Alguns feudos tinham moedas próprias. Logo, a moeda de um feudo não servia em outro. Então, para a burguesia que estava surgindo enquanto classe comerciante, era extremamente caro comercializar. Sem contar a falta de segurança, sem contar a ausência de pesos e medidas iguais em todos os feudos. Então, como ela já estava começando a se enriquecer, ela então começa a financiar o rei para que ele tenha poder maior nas mãos dele do que os senhores feudais. E aí, óbvio, a gente cria o espaço para o surgimento de um Estado nacional, quando um rei consegue ter um exército profissional, ou seja, poder para se impor diante dos outros senhores feudais, e ele passa então a centralizar tudo.
Ao realizar essa centralização, o rei uniformiza os pesos e medidas, estabelece uma moeda única e garante a segurança dos comerciantes no trânsito dentro do seu território. Com isso, de certa forma, ele garante que o comércio passe a funcionar, a fluir bem. Logo, ele favorece dessa forma o crescimento desse capitalismo, protegido por que estrutura? Pelo absolutismo. E não à toa, óbvio, o rei lucra também muito com isso. Só que num dado momento, algumas ações desses reis absolutistas, começam a se tornar entraves, ou seja, limites para o crescimento, para o desenvolvimento do capitalismo. A Revolução Intelectual Iluminista foi parte integrante das transformações que tinham como pano de fundo a Revolução Industrial. Perceba o porquê isso tudo está muito interligado na construção da nossa percepção. Da mesma medida que todas essas transformações estão ocorrendo, que todas essas mudanças estão ocorrendo naqueles anos, naquelas décadas, naqueles séculos, surge esse movimento intelectual, que é o movimento iluminista, que começa a pensar de forma ainda mais ampla, que começa, por exemplo, a levantar os primeiros questionamentos sobre o poder absoluto dos reis, que começa a levantar questões sobre por que o Estado, através do rei, deve interferir na economia. Por que não termos uma economia livre da interferência do Estado? Percebem? Todas essas pequenas ações vão levantando dúvidas sobre se de fato o modelo absolutista era o melhor modelo. E aí, óbvio, a Revolução Francesa, ela sinaliza um marco na história. Por quê? Porque ela rompe com a estrutura do que a gente chamava de antigo regime. Tranquilo? E aí, óbvio, aqui foi uma explanação geral. E agora a gente vai esmiuçar tudo isso, quebrar isso em partes menores, para que a gente compreenda de uma forma bem mais fluida, bem mais tranquila. Bom, a Revolução Industrial. O que foi essa Revolução Industrial? A Revolução Industrial é nada mais nada menos do que uma série de eventos históricos que vão consolidar o capitalismo como um modelo econômico, que vai estabelecer a Inglaterra como uma das principais economias do mundo, em alguns momentos históricos como a principal economia do mundo. E tudo isso fruto de mudanças estruturais que a Inglaterra fez a partir da concentração de renda que ela conseguiu ao longo dos séculos. Bom, é no contexto da Revolução Industrial que começa-se a utilizar uma energia mecânica, passa-se a utilizar máquinas e as fábricas no processo de produção de mercadorias. É só vocês lembrarem que antes da Revolução Industrial, a produção se dava via artesãos. O trabalho era feito ali de forma artesanal, em pequenas oficinas, em pequenos espaços. Depois da Revolução Industrial, a coisa ganhou proporção de fábrica, de produção em série, de indústria. Então, há essa primeira mudança. A primeira Revolução Industrial, que data ali a partir de 1760 e se estende por 90 anos, ou seja, até 1850, é chamada de Era do Carvão e do Ferro. E ela não afeta a todos os países europeus de maneira igualitária, não. Ela começa na Inglaterra em 1760, avança em 1821 para a Bélgica e só em 1823 ela atinge, por exemplo, a França. Lembrando que Itália e Alemanha ainda não eram estados nacionais nesse contexto aqui ainda. Tranquilo? O capitalismo concorrencial e o Estado se tornou liberal. Olha que coisa interessante. Lembram que o absolutismo acabou centralizando o poder nas mãos de um único rei, na mão de um único cidadão? Então, ao fazer isso, ele passa a ter total poder sobre o Estado nacional que ele governa, inclusive sobre a economia.
Mas, por exemplo, na Inglaterra, pressões internas por parte da burguesia levam a um contexto, a uma construção de um cenário que não permite, de maneira nenhuma, a manutenção desse Estado absolutista. Por quê? Porque como a burguesia começa a pressionar, a gente tem as chamadas revoluções burguesas lá dentro da Inglaterra, e essas revoluções vão criar o espaço necessário para o surgimento, por exemplo, do parlamento inglês. E o surgimento do parlamento inglês vai estabelecer limites claros à monarquia. Então a monarquia vai passar apenas a reinar, mas não a governar. E esse cenário de limitação do poder absolutista passa então a fazer parte de outros contextos. Passa então a tocar e chamar a atenção de outros estados, de outras civilizações. E aí o Estado vai perdendo um pouco esse poder absolutista e o mercado vai se tornando aberto. Vai se construindo um espaço de livre concorrência. Logo, fruto dessas pressões, o Estado vai assumindo um caráter mais liberal, onde o Estado, interfere cada vez menos na economia. A economia vai se organizando por si só. É nesse contexto de consolidação desse capitalismo concorrencial que a gente tem o que a gente vai ver na sociologia como o surgimento da sociedade de classes. Duas classes especificamente. A classe dos burgueses, que são aqueles que detêm os meios de produção, e a classe dos proletariados, que, não tendo meios de produção, resta-lhes apenas a força de trabalho. E eles vendem essa força de trabalho em troca de um salário que lhe permite o sustento. É assim até hoje. Bom, mas como especificamente surge esse manancial, essa massa de trabalhadores? Essa massa de trabalhadores surge do êxodo rural. Quando a Inglaterra começa o processo chamado de cercamento, quando a terra passa a ser mercadoria, porque lembrem-se, até esse momento a terra não era mercadoria, a terra só poderia ser adquirida por doação ou herança. E era a posse da terra que legitimava a ideia de poder. No momento em que a terra passa a ser tornada mercadoria, começa ali na Europa, principalmente na Inglaterra. A Inglaterra é o ponto principal desse conceito, o que a gente chama de cercamento, onde os grandes proprietários de terra começam a cercar suas terras e a invadir terras de pequenos camponeses e expulsá-los desses territórios. Sem ter o que fazer, sem ter como se rebelarem contra esse tipo de situação, esses camponeses são obrigados a deixarem o campo e a migrarem para a cidade. E na cidade, como mão de obra desqualificada, na cidade, como não há outra alternativa senão o trabalho na fábrica, esses sujeitos se tornam mão de obra barata, que aceitam qualquer situação para sobreviver, inclusive as cargas horárias de trabalho que beiravam a escravidão. Imagine, cargas horárias de 14, de 16, em algumas situações de até 18 horas de trabalho, de segunda a domingo, ou seja, não havia descanso. Então é natural que a gente olhe para esse contexto e veja, os caras tinham uma carga horária absurda de trabalho, recebiam salários miseráveis. Logo, a concentração de renda se dava de uma forma natural. Por quê? Porque os capitalistas pagavam pouco, lucravam muito e iam enriquecendo cada vez mais. Dentro dessa lógica, óbvio, não dá para se manter uma sociedade organizada, harmônica dentro dessa lógica. Não dá.
E aí o crescimento da população, os contextos de condição de miséria a que essas populações estavam submetidas, vão começar a gerar uma desordem social. Vão começar a gerar o caos no funcionamento da sociedade. E aí, paralelo a isso, uma degradação do ecossistema, porque se precisa de matéria-prima para a produção. Vai gerando uma situação de instabilidade social ali naquele contexto. Paralelo a isso, a burguesia começa a se organizar com manifestações, com protestos. E aí, quando eu digo burguesia, galera, eu estou pensando no povo. Eu estou pensando na baixa burguesia. Eu não estou falando aqui da alta burguesia, dos proprietários de fábrica. Não, essa pequena burguesia comerciante ali e principalmente o povo que está submisso a essa condição de miséria. É esse povo que começa a fazer manifestação, que começa a fazer protesto. E aí, entre esses protestos, óbvio, uma sequência de protestos ficou famoso como um movimento chamado de ludismo. Uma alusão a um pseudo, a um suposto, melhor dizendo, líder que teria sido Ned Ludd. Aqui letras maiúsculas, erro de digitação eu botei como letras minúsculas. E aí, óbvio, esses movimentos dão de que maneira? Com a quebra de máquinas. Os caras vão para as fábricas, quebram tudo porque eles acreditam ilusoriamente que são as fábricas as responsáveis pela diminuição da oferta de trabalho. As fábricas que começaram a botar as máquinas para fazer o trabalho que antes eram feitos pelos homens. Então tudo isso vai gerando essa situação de instabilidade. Paralelo a isso, vinculado a isso, melhor dizendo, nós temos uma manifestação popular que é a redação de uma carta enviada ao parlamento solicitando direito de voto para todos os homens e não mais de acordo com sua renda, melhores condições de trabalho, diminuição da carga horária. E óbvio que o parlamento não ia dizer, ok, gente, vamos fazer isso por vocês. Não. O parlamento reage com uma violência desproporcional, reage com punições severas. E óbvio, o povo precisa continuar reivindicando, precisa continuar protestando, se quiser, óbvio, continuar existindo enquanto mão de obra. E aí, das chamadas trades unions, ou seja, das uniões, das associações de trabalhadores, começam a surgir os primeiros sindicatos. E esses sindicatos começam a proporcionar uma melhor organização dessas manifestações, desses protestos. E vai, dessa forma, criar outras estratégias para combater esses tipos de situações. Tranquilo até aqui? Então vamos adiante. Esse barulhozinho aqui que está na obra do lado, que não tem como, vai aparecer, vai ser ouvido no vídeo. Me atrapalha um pouco a minha concentração, mas infelizmente não há alternativa. Bom, a segunda revolução industrial ou revolução tecnológica teve ali seu início na primeira metade do século XIX e foi marcada pela internacionalização do processo industrial. É dentro desse contexto que a gente vai ver, por exemplo, o chamado neocolonialismo. Quando as fronteiras da Inglaterra e tudo que ela havia produzido ali, não apenas de produção de material, mas principalmente da construção do mercado consumidor, já não é suficiente. E passa então a ser necessário a construção de outros mercados, como também a construção de outros espaços para a coleta, para a produção de matérias-primas que irão sustentar essa produção, que irão manter essa produção a todo vapor. É nesse contexto também que começam a surgir a organização dos cartéis, com o objetivo de construir monopólios e lucrar cada vez mais. O que é um cartel? O cartel nada mais é do que quando diversas empresas do mesmo segmento alinham os valores, normalmente acima da média, para obrigar a população de determinado lugar a só ter aquela opção para consumir.
Então, os lucros são impensáveis para quem vende e os prejuízos são gigantescos para quem compra. Não à toa, formar cartel é crime, mas nesse momento não era, então eles aproveitaram muito. Para exemplificar, para ficar mais fácil a compreensão, imagine o seguinte: imagine que Caetité fosse uma cidade isolada, sem outras cidades por perto. Vamos pensar. Imagine que Caetité estivesse a 300 quilômetros da cidade mais próxima e que na cidade tivessem 10 postos de gasolina de 10 proprietários diferentes. A gasolina hoje deve estar 5 e pouco, mas suponha que todos os postos decidam colocar gasolina a R$ 10. O posto mais próximo que você tem está na cidade vizinha, a 300 quilômetros. E não tem condição de você ir para lá, abastecer o tanque até o talo e voltar para ficar rodando aqui. Então você acaba tendo que se submeter a pagar R$ 10 por litro. Como naquele momento não havia uma legislação para proteger a população disso, isso era feito constantemente como uma forma de arrecadar cada vez mais lucro. Percebe? A história não é feita de flores. Enfim, a concentração de capitais torna-se uma tendência na segunda fase da Revolução, caracterizada como capitalismo monopolista, ou seja, ou através dos cartéis ou através da compra de outras empresas e da formação de um monopólio, ou seja, uma única empresa dominava todo um setor da economia. As aplicações crescentes no setor produtivo e industrial exigiam financiamentos cada vez maiores, o que proporcionou a expansão dos bancos. Por quê? Porque na medida em que esse crescimento se dava, o capital que os burgueses tinham, e era muito, já não era suficiente. Então, óbvio, você precisava de cada vez mais grana. E quem tinha cada vez mais grana? Outros burgueses. No caso, os proprietários de bancos, os chamados banqueiros. E aí, óbvio, essas instituições financeiras começam a assumir um protagonismo no sistema capitalista que permanece até hoje. Observe, os bancos são as instituições que mais lucram hoje, em praticamente todos os países do mundo. Os bancos têm um peso decisório nas políticas de governo de diversos países, inclusive aqui. Eles trabalham nas sombras como as mãos que manipulam os fantoches. E os fantoches, nesses casos, são os políticos, que realizam as políticas que continuam atendendo às necessidades dos bancos. É nesse contexto que surge o poder dos bancos e que permanece até hoje. Bom, é nesse contexto também que a Ásia e a África são colonizadas pelas potências europeias, o que a gente vai chamar mais à frente de neocolonialismo. E aí eu vou explicar para você mais à frente, tranquilo? Então vamos avançar. Bom, o que a gente chama de colonialismo é a expansão através das grandes navegações que tem início ali no século XV, final do século XV, 1492 com a Espanha, e se estende até o século XVIII. Isso é chamado de colonialismo. O que chamamos de neocolonialismo começa em meados do século XIX e se estende até o século XX. E aí qual é o objetivo do neocolonialismo? Como eu disse, na medida em que os países capitalistas do centro da Europa começam a necessitar de mais matéria-prima, de necessitar de novos mercados consumidores para o que eles estão produzindo em suas manufaturas, passa-se a necessidade de conquistar outros territórios para atender essas necessidades, tanto de matéria-prima quanto de mercado consumidor. Lembra de 1750, ou melhor, 1850, quando a Inglaterra proíbe o tráfico negreiro para o Brasil? Galera, está inserido dentro desse contexto. Não foi um ato humanitário, foi um ato estratégico voltado para o pensamento econômico.
escravo não consome. E como a Inglaterra desejava construir mercados consumidores, era necessário que existisse uma mão de obra assalariada que, com o seu salário, pudesse consumir. Logo, essa divisão dos territórios da África, que chegaram a ser mais de 90% do território africano, do continente africano, ficou sob a tutela das potências europeias, e mais de 50% do território asiático também ficou sob a tutela das potências europeias nesse contexto. Foram criadas as chamadas colônias, e haviam 3 características para essas colônias. As chamadas colônias de enraizamento ou de povoamento, que eram quando a maior parte da população era formada por europeus. As chamadas colônias de enquadramento ou de exploração, que foi o caso do Brasil, quando havia uma parcela mínima da população europeia aqui, e essa parcela mínima obrigava nativos ou povos trazidos de outras colônias para trabalharem e produzirem aqui. E haviam as chamadas colônias de protetorado, onde se mantinha o poder local, mas esse poder local era um fantoche das potências europeias. Atendiam às necessidades e aos interesses dessas potências europeias. Esse é o contexto do neocolonialismo. Bom, e para a gente construir os argumentos para se encaminhar para a formação da antropologia, vem a necessidade de compreender o que representou a Revolução Francesa. Bom, o seu desenvolvimento industrial, a abolição dos privilégios feudais e o fim do absolutismo monárquico, ao afirmar os princípios da igualdade jurídica, liberdade econômica e ascensão da burguesia. Eu preciso que vocês voltem um pouquinho no tempo para a gente achar os pontos históricos que nos permitem compreender a Revolução Francesa. A França, ela foi um dos exemplos mais significativos do poder absolutista. A gente tem talvez o rei mais bem-sucedido, na perspectiva do absolutismo, que foi Luís XIV, que eternizou a frase "eu sou o Estado", ou em algumas tradições, "o Estado sou eu". Tranquilo? Beleza. Bom, a França conseguiu a essência do Estado absolutista, mas os governos de Luís XV e Luís XVI, principalmente Luís XVI, foram um fracasso. Foram um fracasso que centralizou demais o poder, aumentou imensamente os impostos cobrados sobre a população, gastava-se muito dinheiro em festas e manutenções de luxos para a nobreza, a chamada nobreza palaciana, a nobreza parasita, e onerava-se demais a burguesia e a população. Lembrando que esse Estado absolutista ele estava dividido no que a gente chama de estamentos, que eram chamados também de estados, e haviam 3. O primeiro estado, formado pelo clero, o alto e o baixo clero. A nobreza, formado pela nobreza palaciana, pela nobreza rural e pela nobreza de toga, que eram, no caso, burgueses muito ricos que compravam títulos de nobreza. E o restante da população, que era chamada de terceiro estado, que era os pequenos comerciantes, pequenos artesãos e povo, trabalhadores fabris. Bom, dentro dessa lógica, mudar de classe era praticamente impossível, exceto aí no caso da nobreza de toga, que eram homens ricos que compravam títulos de nobreza. Fora isso, praticamente não havia possibilidade de mobilidade de classe. Então, essa pequena burguesia, bebendo na fonte do iluminismo, começa então a panfletar, a divulgar panfletos e jornais com ideias que questionam esses valores estabelecidos pelo antigo regime. E aí, óbvio que dentro dessa lógica a gente tem crises econômicas, políticas e sociais se estabelecendo ali.
Entre elas, uma das mais destacadas é o que o Luís XVI faz ao assinar um tratado muito parecido com o que foi assinado aqui no Brasil por Portugal, que foi chamado de Tratado de Methuen, aqui no Brasil, o chamado Tratado de Panos e Vinhos, que dava a Portugal a possibilidade de vender o vinho português para a Inglaterra e comprar da Inglaterra tecidos, principalmente. No caso da França, esse tratado foi bem parecido. Por quê? Porque lá eles vendiam um vinho francês, só que compravam diversos produtos manufaturados pela Inglaterra. E óbvio que compra-se mais produtos manufaturados do que vinho. Mas esse tratado comercial minou a produção de vinho francês, quebrou um monte de gente que produzia vinho, mas também a importação desses manufaturados também prejudicou a indústria francesa. Então, prejudicou imensamente por quê? Porque os produtos ingleses, oriundos da Inglaterra, acabavam tendo um custo menor de produção dado o volume e conseguiam ser vendidos por preços menores que os franceses. Paralelo a isso, para tentar conter as crises e para tentar arrecadar cada vez mais dinheiro, essa mesma monarquia do Luís XVI começa a criar tarifas alfandegárias, impostos sobre vendas, impostos sobre transição dentro do território francês, sobre trânsito dentro do território francês, e isso vai gerando uma dificuldade de sobrevivência do próprio povo francês. Junto desse contexto, a França perde a posse sobre as Antilhas e a posse do Canadá. E perde com isso duas fontes muito grandes de produção de matéria-prima. E aí, óbvio, manter a corte da forma como ela era, parasita, que consumia absurdos, ficou cada vez mais inviável. E aí, nessa lógica, o que é que o Luís XVI faz? Ele comete um erro. Ele comete um erro que é convocar os Estados Gerais, que é uma espécie de assembleia composto pelo primeiro Estado, segundo Estado e terceiro Estado. Só que, apesar do primeiro e do segundo estágio serem minoria da população, eles tinham cada um voto, e o terceiro Estado tinha um voto apenas, apesar de ser a maioria. Nesse calor do momento, os panfletos e jornais e as publicações diversas que estavam circulando ali já estavam completamente impacientes com tudo isso e fomentando cada vez um desejo de mudança na população. Então, paralelo a tudo isso, os chamados sans-culottes, os sem calções, o povão, vai e toma a Bastilha, centro de poder, representação máxima do poder da monarquia. Toma, pega todas as armas possíveis, derruba, destitui o rei, vai decapitar o rei depois e toda a monarquia, as lideranças da monarquia. E aí a França vai passar então pelas transições de modelos de poder. Primeiro a formação da República, depois a formação dos diretórios e por fim o governo de Napoleão, que acaba se tornando um imperador francês. Então percebam que estudar a Revolução Francesa é estudar os processos revolucionários que deram poder político para a burguesia. Poder político esse que se consolidou desde aquele momento e permanece até hoje. E dificilmente esse poder político que a burguesia alcançou será destituído em algum outro momento. Tranquilo até aqui? E aí vamos então para a última parte. Bom, quando esse poder político se consolida, já havia a consolidação desse poder, como é que eu posso dizer? Desse poder econômico. O que é que a gente tem? A consolidação do capitalismo industrial. Tchau, tchau, feudalismo. Tchau, tchau, mercantilismo. Tchau, tchau, absolutismo. O capitalismo mercantil começa a valorizar a atividade comercial. E aí
esse aparecimento do trabalho assalariado, que começa lá no século XI, mas que vai se estabelecer mesmo no século XVIII, passa a ser o combustível de manutenção de quê? Do capitalismo. Por quê? Porque o capitalismo precisa que exista consumo. E quem consome? Quem tem salário. O capitalismo industrial acaba funcionando a partir do predomínio das atividades fabris. E aí, óbvio, ele surge como? Ele surge fruto das inovações tecnológicas, lá no século XVIII. E depois a gente tem a chamada terceira fase do capitalismo, que é o capitalismo financeiro, que é o que a gente tem hoje. Então essas são as três fases do capitalismo. E essas três fases se consolidam com esse último aqui, ó, que é, de certa forma, o capitalismo. Hoje a gente já avançou, já não está mais restrito a esse capitalismo, mas ele continua vigente, de certa forma, até hoje. E aí você deve estar se perguntando, sim, Theo, e onde é que está a antropologia aí? A antropologia, ela surge como? Olha o que o nome está dizendo, antropologia, estudo do homem. Só que o estudo do homem, não o homem que realiza o estudo, mas do outro. Por isso a antropologia também pode ser chamada como ciência da alteridade, ou seja, a ciência do outro. E ela nasce no contexto de expansão dos territórios, ali no chamado neocolonialismo, como uma forma de investigar e entender as populações que estão sendo colonizadas, neocolonizadas. Por quê? Porque a África, enquanto continente, é plural demais. É uma população extremamente diversificada em aspectos religiosos, políticos, econômicos e culturais. E aí a antropologia vai exatamente estudar esse outro que está sendo colonizado, compreender os traços culturais e os valores sociais de cada uma dessas civilizações, naquele primeiro momento, infelizmente, para servir ao processo de colonização, para servir ao capital. Óbvio, depois a antropologia assume um papel mais ético e passa então a ser utilizada numa outra perspectiva, mas ela nasce nesse contexto. Tranquilo? Esse conteúdo não tinha como a aula ficar menor, então essa aula ficou relativamente extensa, mas a gente cumpriu, de certa forma, todo o conteúdo. Então, se ficou alguma dúvida, anota no seu caderno. Semana que vem tem live e aí eu esclareço as dúvidas. Caso surja alguma dúvida mais urgente, me manda uma mensagem no WhatsApp, que aí eu esclareço tranquilamente, beleza? No mais, eu fico por aqui. Um forte abraço para vocês e tchau, tchau.